Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Diante das perspectivas sombrias sobre o mundo político brasileiro, os três principais partidos estariam gestando um pacto de sobrevivência para as próximas eleições. As comemorações da Páscoa vão além dos ovos de chocolate. Cidade da região metropolitana de São Paulo prepara espetáculo multimediático sobre a paixão de Cristo para 50 mil pessoas. A febre amarela faz a 11ª vítima no estado de São Paulo. Em todo o país, a doença já matou 148 pessoas. Mais de 600 casos já foram confirmados só este ano. No quadro Linha de Frente, quem faz a diferença? A advogada que juntou as amigas para formar a Ciranda do Amanhã, um grupo de voluntários que trabalham no presente pelo futuro de crianças e adolescentes em situação de abandono. Na terceira frente de tensões abertas, nos últimos dias, Estados Unidos agora atacam o Afeganistão com a mãe de todas as bombas. Analistas avaliam o risco de uma guerra de grandes proporções. Esperança é a resistência europeia aos planos beligerantes de Donald Trump. E no tradicional lava-pés da Semana Santa, o Papa Francisco pede ao mundo que detenha os senhores da guerra, os únicos, segundo o pontífice, que lucram com esse tipo de violência. A gente começa falando hoje com uma celebração, uma apresentação que marca, o que é essa Semana Santa. Uma cidade aqui do interior de São Paulo teve dias agitados ultimamente. A preparação para a Semana Santa é intensa em Santana de Parnaíba. A cidade de pouco mais de 100 mil habitantes encena há 2 décadas a Paixão de Cristo com atores profissionais e amadores que atrai espectadores de todo o estado. O cenário tem 15 mil metros quadrados, 100 atores, 500 figurantes, 50 mil pessoas esperadas para a encenação que há 22 anos conta a Paixão de Cristo aqui na cidade de Santana do Parnaíba, a 40 quilômetros de São Paulo. O grande achado dele é fazer que cada pessoa da plateia volte a 2000 anos atrás. A natureza em volta da barragem ajuda a compor o cenário. E um detalhe, traz um pouquinho de Israel para cá. Nessa cachoeira cenográfica, parte da água veio diretamente do Rio Jordão, onde Cristo foi batizado, segundo as Escrituras. E neste ano, a novidade fica por conta da interpretação de um trecho específico da Bíblia que fala sobre a sabedoria do rei Salomão, descrito como um grande sábio responsável por um mandato longo e sem guerras. As pessoas estão saindo daqui muito emocionadas com essa história e depois vem a história de Jesus Cristo, até chegar na paixão, morte e ressurreição. Do mais odiado ao queridinho do público, Snyder fez o papel de Judas por 8 anos e há quase uma década interpreta Jesus. Em 2009 eu quase sofri eu sofri um acidente com a forca e eu me machuquei e tudo, e aí eu falei, nunca mais eu faço Judas. Aí no ano seguinte, por ironia do destino, eu ganhei o Cristo. Sebastião trabalha no espetáculo desde a primeira encenação. E muita emoção de ver o que nós conseguimos fazer. E a repórter Tatiana Bertoni continua em Santana de Parnaíba para acompanhar a programação dessa Sexta-feira Santa na cidade. Tatiana, vamos conversar agora. Quando é que acontece como é que se funciona, quando acontecem as próximas apresentações? Boa tarde. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. Ontem foi a primeira apresentação dessa temporada, Aldo, para um público estimado de 10 mil pessoas. Ainda terão outras 2 apresentações, hoje e amanhã, a partir das 8h30 da noite. E eu estou aqui com a Daniele Maciel, que é a atriz e que faz o papel da Maria. Daniele, boa tarde. Como é que foi a estreia ontem? Boa tarde, a estreia foi excelente, nós tivemos um retorno muito positivo do público, as pessoas saíram daqui emocionadas, tocadas, com a mensagem de amor, de fé, foi realmente uma bênção e é muito gratificante para nós, fazemos esse trabalho, estamos aqui desde janeiro, nos dedicando com amor e carinho e realmente o nosso maior presente é o público sair emocionado. Ótimo. Então, obrigada, Daniele. Só para lembrar, Aldo, que as apresentações acontecem na barragem Edgar de Souza, bem próximo ao Centro Histórico de Santana de Parnaíba, altura do quilômetro 40 da Estrada dos Romeiros. A organização convida os espectadores a doarem 1 quilo de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade. É com você, Aldo. Obrigado, Tatiana, acompanhando aí o ensaio geral, o último ensaio geral antes da apresentação de hoje à noite. Olha, ainda tem gente pegando a estrada, a gente vai saber agora como é que está a situação para quem deixa a capital paulista e também os melhores horários para programar o retorno. A repórter Evelyn Avancini tem essas informações para a gente. Boa tarde, Evelyn.
Oi, Aldo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muita gente está deixando a capital desde cedo. O movimento nas principais rodovias é intenso. Aqui na rodovia dos Bandeirantes, o motorista que vai sentido interior tem um fluxo bastante grande do quilômetro 46 ao 53. Na região de Jundiaí há pontos de congestionamento. Na Anhanguera, tráfego intenso do quilômetro 50 ao 61. Já para quem segue para o litoral sul, no sistema Anchieta Imigrantes, o tráfego é normal, sem acidentes. A previsão é que o movimento se intensifique durante a tarde. A operação descida será implantada logo mais a partir das 2 horas. Já para a volta no domingo, o movimento deve ser intenso a partir das 9 horas da manhã. E, Aldo, lembrando que nesse período todo cuidado é pouco e é bom fazer a revisão do carro antes de pegar a estrada. Com você. É isso, Evelyn. Obrigado pelas informações. Ana Paula. No nosso giro de notícias, a lei que proíbe o uso de algemas em grávidas durante o trabalho de parto e os números da febre amarela no estado de São Paulo. Chegou a 11 o número de mortes confirmadas por febre amarela no estado de São Paulo este ano. A Secretaria de Saúde do Estado ainda confirma que em 5 desses casos os pacientes foram infectados em Minas Gerais, estado com 148 mortes registradas pelo Ministério da Saúde. Em todo o país já passa de 200 o número de mortos e de 600 os casos confirmados. A vacina contra a febre amarela é indicada somente para quem mora em ou viaja para regiões de risco. Uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer esta semana proíbe o uso de algemas em mulheres durante o trabalho de parto, no trajeto até o hospital e enquanto ela siga internada. De acordo com o texto, o uso passa a ser permitido somente em casos de resistência, chance de fuga e perigo à integridade física das pessoas envolvidas. A Justiça Trabalhista de São Paulo condenou a Uber a pagar R$80 mil a um motorista por vínculo empregatício. O aplicativo de transportes vai ter que desembolsar valores por direitos trabalhistas, como férias, fundo de garantia e 13º, além de compensação por danos morais pelo período em que o motorista trabalhou para a empresa. Ele alega ter sido prejudicado pelo regime de trabalho exigido e pelas promessas feitas antes de começar a trabalhar. A Uber sustenta que não mantém relação de emprego com os motoristas que atendem pelo aplicativo e vai recorrer. Agora a gente traz para você mais uma dica cultural para esse feriado. Quem visitar o Museu Catavento hoje vai poder acompanhar o nascimento de uma baleia gigante. Pois é, a repórter Maria Manso está lá e vai explicar essa história para a gente. Boa tarde, Maria. Pois é, na verdade é um nascimento no sentido de criação artística, Aldo, e vai ser nesse mural enorme aqui, ó. Esse mural e esse grande trabalho faz parte de uma coleção de 80 pinturas, todas feitas pelo Eric Wilson, artista plástico. Por que a ideia desses 80 trabalhos falando dos gigantes do mar? A ideia do mural é retratar, falar um pouco sobre as animais marinhos gigantes, né? Não só animais marinhos, mas também ondas gigantes. Falando um pouco sobre, retratando um pouco essas espécies maravilhosas, né, que nós temos no oceano. Você, principalmente, é apaixonado pela jubarte, né? Eu particularmente sou. Adoro pintar as baleias, principalmente tamanho real. E essa daqui vai ser em 3D, então as pessoas vão ter mesmo a sensação de que estão com uma baleia do tamanho real. Isso, essa é o primeiro mural 3D do projeto. Ela vai estar saindo de um quadro, né, que a gente ainda está na metade do trabalho, mas ela vai estar saindo de um quadro para fora com alguns outros peixes de fundo. E cheio de detalhes ainda vai ter nela, para as pessoas se sentirem bem próximas à espécie. Bacana, parabéns, Eric. E quem quiser acompanhar aqui o nascimento, então, dessa baleia, pode vir aqui no Catavento, das 9 às 5 da tarde, e essa pintura do Eric deve terminar amanhã. A entrada custa R$6, Aldo. Ok, Maria, obrigado pelas informações, pela dica aí. Mudar de assunto, bom, um assunto inevitável. Depois da autorização para a abertura de 76 inquéritos contra uma centena de membros de 16 partidos pelo ministro Edson Fachin, Brasília, como você sabe, virou um cenário de luta, só que pela sobrevivência política. Só um dos delatores, para você ter uma ideia, o ex-executivo da Odebrecht, Benedito Barbosa da Silva Júnior, entregou ao Ministério Público uma planilha com pagamentos de Caixa 2 a 179 políticos.
Você ouviu bem, 179 políticos entre os anos de 2008 e 2014. Um montante de 246 milhões de reais em doações não declaradas. Diante do escândalo, parlamentares já estudam propor acordos à Procuradoria-Geral da República para tentar suspender processos. E estaria em andamento um pacto entre os maiores partidos do país atingidos pelas delações da Odebrecht. Tudo para tentar chegar às eleições de 2018. Nas delações premiadas dos ex-executivos da Odebrecht, Michel Temer foi citado por Márcio Faria. Ele afirmou ter participado de uma reunião comandada por Michel Temer em 2010, na qual foi acertado o pagamento de 40 milhões de dólares em propina ao PMDB. No depoimento, Faria disse que também estavam presentes o ex-deputado Eduardo Cunha, preso e condenado na Lava Jato, e o ex-ministro Henrique Eduardo Alves. Eu fui lá assim para abençoar esse compromisso. Falou, eu falei, exatamente, estou de acordo, nós vamos contribuir com o que o deputado falou. Não se falou em valores e eu simplesmente confirmei que honraria os compromissos. Em um vídeo publicado em uma rede social, Michel Temer confirmou a participação na reunião e disse que não negociou nenhum pagamento. Isso jamais aconteceu. Nem nessa reunião, nem em qualquer outra reunião que eu tenha feito ao longo de minha vida pública, com qualquer pessoa física ou jurídica. Jamais colocaria a minha biografia em risco. O ex-presidente Lula também foi citado por 8 vezes nos depoimentos dos delatores. Emílio Odebrecht, dono da empreiteira, disse que Lula fez pedidos de doações para as campanhas do PT diretamente a ele. Segundo o empresário, eram tantos os pedidos que em um determinado momento ficou difícil chegar a um valor. Houve até aquela colocação que eu fiz de jacaré e crocodilo, mostrando a ele de que no fundo não estava querendo minimizar, outro estava querendo maximizar. E que era importante eu dar o puxão de orelha no meu pessoal para não minimizar tanto e ele dar o puxão de orelha para não maximizar tanto. Em entrevista à Rádio Metrópole de Salvador, Lula negou as acusações. É tão inverossímil as acusações, é tão irreal as acusações, que eu não vou rir nem vou chorar. Eu vou analisar corretamente, vou conversar com os advogados, pegar o processo, ler cada peça do processo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também apareceu nas delações de Emílio Odebrecht. O dono da empreiteira disse que FHC pediu ajuda para as campanhas eleitorais em 94 e 98. Ele me pediu, todos eles. Mas ele pediu? Ele pediu, Emílio, você pode me ajudar no problema da campanha? Isso ele pediu. Em um vídeo, o ex-presidente disse desconhecer eventuais gastos de campanha citados por Emílio Odebrecht. Eu não tenho nada a esconder, nada a temer e vou ver com calma do que se trata. Por enquanto, não há nada específico, é tudo muito vago. Com o envolvimento de políticos de vários partidos em esquemas de corrupção, estaria em andamento aqui em Brasília um pacto de sobrevivência política para 2018. Esse pacto envolveria os 3 maiores partidos, como o PT, o PMDB e o PSDB. Um dos negociadores com trânsito entre os 3 partidos seria o ex-ministro da Defesa e ex-presidente do STF, Nelson Jobim. O acordo serviria para tentar reduzir o impacto das delações e garantir que as 3 legendas não fiquem de fora das eleições do ano que vem. O pacto teria o aval de Michel Temer, Lula e Fernando Henrique Cardoso. É muito provável que, com essa reforma política que está em andamento, muitas siglas desapareçam e haja uma reaglutinação de forças políticas para tentar sobreviver a essa catástrofe, que para eles é uma catástrofe, para o Brasil não é. Em nota, o presidente Michel Temer e o ex-ministro Nelson Jobim informaram que não vão se manifestar sobre o pacto. O ex-presidente Lula informou que a notícia sobre o pacto não procede, que no único encontro que teve com o presidente Michel Temer, o assunto não foi tratado. E ressaltou que Nelson Jobim não é seu emissário. Fernando Henrique Cardoso disse desconhecer a informação sobre qualquer pacto. O ex-deputado Eduardo Cunha disse que não irá se manifestar sobre a delação premiada de Márcio Faria. E os advogados de Henrique Eduardo Alves não foram localizados pela nossa produção. Agora a gente fala de quem realmente está fazendo o Brasil ir para frente. Nesse quadro Linha de Frente que a gente traz toda sexta-feira para você. A nossa personagem de hoje formou uma ciranda para o amanhã. Com a ajuda de voluntários, a advogada Paula tenta melhorar o presente e o futuro de crianças e jovens acolhidos em abrigos. Meu nome é Paula, eu sou presidente e uma das fundadoras da ONG Ciranda para Amanhã.
Nós fazemos trabalho voluntário com os 19 abrigos atendidos pelo Fórum da Lapa. São aproximadamente 350 crianças, desde recém-nascidos até completarem 18 anos. Quando eles fazem 18 anos, eles têm que sair do abrigo e eles vão ser desacolhidos, mas eles não têm um preparo para isso, eles não têm educação, cursos. Então, o foco da ONG é proporcionar esse preparo para eles, com cursos de inglês, de informática, profissionalizantes, para que eles possam se estruturar, sair do abrigo e se manter. A gente acaba fazendo campanha de Páscoa, preparamos os ovinhos, né? Cada criança vai receber um ovinho. E além disso, os nossos filhos fizeram na escola, a escola está fazendo um trabalho conjunto com a gente, umas cestinhas, uns ovos artísticos, né? Com bombom dentro. Então é uma brincadeira, na verdade, eles têm que conseguir tirar o bombom de dentro sem estragar a cestinha. Nós nos sentimos como uma ciranda, porque somos as mães dando as mãos para acolher essas crianças. Meu sonho é que todos os nossos jovens tenham capacidade competitiva no mercado, se profissionalizem e consigam ter oportunidades, que eles façam entrevistas e concorram de igual para igual com os outros candidatos. Todo mundo junto, a gente consegue mudar a realidade deles de uma forma bastante significativa. A seguir, a mãe de todas as bombas, Estados Unidos abre a terceira frente de tensões internacionais em poucos dias. Analistas avaliam o risco de uma guerra de grandes proporções. E mais no tradicional Lava Pés, Papa Francisco pede ao mundo que detenha os senhores da guerra. A gente volta já. O governo da Síria e rebeldes começaram a retirada coordenada de cerca de 30 mil pessoas de 4 cidades sitiadas em meio à guerra civil de 6 anos no país. O tradicional rito do Lava Pés foi celebrado este ano pelo Papa Francisco em uma casa de reclusão em Pagliano, no sul de Roma. O pontífice lavou os pés de 12 detentos, entre eles vários criminosos da máfia italiana. Diante dos presos, Francisco disse que todos somos pecadores, todos temos nossos limites e nossos defeitos. Também nesta Quinta-feira Santa, o Papa Francisco voltou a pedir ao mundo que detenha os senhores da guerra, os únicos, segundo o pontífice, que lucram com a violência e a guerra. O governo de Damasco começou nesta sexta-feira a transferência das populações xiitas de 4 cidades sírias em troca de rebeldes sunitas. A operação faz parte de um acordo entre o governo e grupos rebeldes. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos diz que os ônibus que levam moradores deixaram a maioria das cidades xiitas sitiadas por insurgentes na província de Idlib. De acordo com o observatório, os ônibus levam principalmente combatentes rebeldes sunitas e suas famílias. No mês passado, a ONU descreveu a situação nas cidades ocupadas como catastrófica, com mais de 64 mil civis presos num ciclo de violência e privação diárias. Muitos estariam morrendo vítimas da escassez de alimentos e remédios. A justiça francesa pediu ao Parlamento Europeu que retire a imunidade parlamentar de Marine Le Pen, candidata à presidência do país. A ultradireitista é suspeita de contratar seu guarda-costas para um emprego fictício no parlamento. A imunidade permitiu à líder do partido da Frente Nacional se negar a comparecer às convocações dos juízes durante a campanha para as eleições presidenciais francesas. A menos de 10 dias para o primeiro turno, Le Pen aparece como favorita para concorrer ao segundo turno. Os magistrados investigam se a candidata e outros deputados europeus pagaram com dinheiro do parlamento assistentes que, na realidade, trabalhavam para o partido da Frente Nacional. Os Estados Unidos lançam sobre o Afeganistão a mais potente bomba não nuclear numa ofensiva contra o Estado Islâmico. E isso preocupa o mundo inteiro, né? Deixa todo mundo realmente de cabelo em pé, porque a decisão de Donald Trump em usar esse armamento pela primeira vez aumentou ainda mais a tensão entre os Estados Unidos e quem tem armamentos nucleares, como a Rússia e a Coreia do Norte. É como se Donald Trump estivesse numa semana de mau humor. Em poucos dias, o que era apenas uma retórica de campanha chegou às vias de fato. O presidente norte-americano abriu 3 frentes de instabilidade. Atacou a Síria em resposta ao ataque químico que matou 84 pessoas. Posicionou armamentos perto da Coreia do Norte para tentar impedir testes nucleares. E agora bombardeou o Afeganistão para atingir o Estado Islâmico.
Essa última decisão é emblemática para a indústria bélica. Pela primeira vez, os Estados Unidos usaram em batalha a chamada mãe de todas as bombas, um artefato teleguiado com 11 toneladas de explosivos. A arma não nuclear mais potente que existe. Segundo o Ministério de Defesa afegão, 36 integrantes do Estado Islâmico teriam morrido na explosão que mirava uma rede de túneis usada pelo grupo na província de Nangarhar, a 200 quilômetros da capital Cabul e perto da fronteira com o Paquistão. Para analistas de política internacional, esse mau humor de Trump pode ser traduzido como um "você sabe com quem está falando?". Ele quer mostrar superioridade e calar a boca de quem pensa em medir forças com os Estados Unidos. Mas os ataques do presidente americano também podem detonar uma instabilidade mundial se a China decidir apoiar a Coreia do Norte. Dentro do governo dele está tendo uma mudança e cada vez mais os generais que apoiam uma posição militar estão assumindo uma proeminência e está sendo cada vez mais forte no processo de decisão. Para a professora de Relações Internacionais, o temor de uma guerra mundial existe, mas é remota, porque os países da Europa vão fazer de tudo para que a saída dos conflitos seja diplomática. A tendência dos outros é buscar um consenso. Então, quando você tem isso, quando todo mundo começa a buscar posições de consenso, mesmo um presidente imprevisível, instável como Trump, também tende a se posicionar e buscar também a via diplomática. Desse mundo, a gente vai para o espaço. Agora, uma notícia extraordinária. Vem de muito longe. Cientistas da NASA detectaram moléculas de hidrogênio numa das luas orbitando o Saturno. Essa descoberta indica que lá, a quase 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros de nós aqui na Terra, pode haver um ambiente favorável para a vida de micróbios. A sonda Cassini deu um voo rasante na pequena lua Enceladus, passando a menos de 50 quilômetros da superfície congelada. A missão aconteceu em outubro de 2015, mas os dados obtidos só foram consolidados agora. Os instrumentos da nave sugaram amostras de vapor ejetado por rachaduras na crosta e identificaram a presença de hidrogênio molecular. Também foi encontrado dióxido de carbono em pequenas quantidades, 2 gases essenciais para o metabolismo de algumas bactérias. Se as conclusões dos pesquisadores estiverem certas, Enceladus apresenta 3 requisitos básicos para ter algum tipo de vida, pelo menos como a conhecemos na Terra: água líquida, compostos orgânicos e uma fonte de calor. Ainda é cedo para concluir que não estamos sozinhos, mas a notícia é animadora. As delações de executivos da construtora Odebrecht também respingam no esporte. A suspeita de irregularidades em pelo menos metade dos estádios da Copa do Mundo de 2014. O Maracanã é citado em 5 delações. As denúncias são de pagamento de propina ao ex-governador Sérgio Cabral e ao atual Luiz Fernando Pezão e a membros do Tribunal de Contas do Estado para viabilizar o edital de concessão. Orçada em 700 milhões de reais, a reforma ficou em mais de 1 bilhão de reais. Na Arena Corinthians, o inquérito segue em sigilo no STF. Projetado para 350 milhões de reais, o estádio foi entregue por 820 milhões. No Mané Garrincha, em Brasília, Andrade Gutierrez e Odebrecht teriam combinado quanto cobrariam pela obra para favorecer a Andrade Gutierrez. O estádio mais caro da Copa custou 1 bilhão e 400 milhões de reais. Na Arena Pernambuco também há denúncia de acerto de preços, aliado a fraudes e pagamento de propina. Nesse acordo de mercado, a beneficiada teria sido a Odebrecht. A obra ficou em 530 milhões de reais. Um acordo de mercado também foi delatado na Arena Amazônia, de 650 milhões de reais. E na Castelão, o acordo era para beneficiar a Carioca Engenharia, mas não deu certo. O estádio foi entregue por 518 milhões de reais. E a bola rolou ontem pela Copa do Brasil e pela Libertadores da América. Pela Libertadores, o Botafogo foi até a Colômbia enfrentar o atual campeão Atlético Nacional e venceu. Camilo e Guilherme marcaram 2-0. O Atlético Mineiro jogou no Independência contra o Sport Boys da Bolívia. O gol de Robinho no comecinho deu clima de goleada à partida, mas Tenório empatou 6 minutos depois. E a virada veio com o Messidoro, que transformou a euforia em tensão. Aí Fred apareceu, primeiro para desviar. 2-2. Depois, só empurrar.
Teve de cabeça também e um golaço para fechar bem, 5-2 Galo. Pela quarta rodada da Copa do Brasil, o Fluminense foi até o Serra Dourada enfrentar o Goiás. Marcos Júnior colocou os cariocas na frente, mas Jean Carlos e Léo Gamalho viraram, 2-1 Goiás. E no Morumbi, o Cruzeiro venceu o São Paulo. Lucas Prato fez contra e Hudson ampliou, 2-0. Antes de dizer tchau, a nossa dica na faixa, a Companhia de Copas apresenta nesse final de semana a peça infantil Meu Amigo Inventor, que conta a história da solitária Caterina. Ela costuma passar seus dias inventando coisas e numa das suas experiências, Leonardo da Vinci é transportado para o futuro. Juntos, Caterina e Leonardo descobrem a importância da criação, do brincar, do persistir, de respeitar e de ter amigos. As apresentações gratuitas acontecem no Sesc Campo Limpo, aqui em São Paulo, sábado e domingo às 4 da tarde. O Sesc Campo Limpo fica na Nossa Senhora do Bom Conselho, número 120, na Zona Sul de São Paulo. É preciso retirar o ingresso 1 hora antes do espetáculo. Aproveite o final de semana com a sua família. Assim a gente dá tchau para você de vez. O Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Agora você acompanha o JC Debate. Boa tarde para você. Ótima sexta-feira santa. Até amanhã. Tchau.